contrato de trabalho, então, intermitente. O que é esse contrato? Na verdade, às vezes tem vários tipos de atividades que você não precisa do empregado todos os dias, né, trabalhando para você. Por exemplo, no comércio é muito comum, né, no final de semana você tem uma necessidade muito maior do que nos dias da semana. Então, esse tipo de contrato, ele permite isso, que você contrate uma pessoa e ele não precise ir todo dia, ele fica, você vai comunicá-lo quando houver necessidade, ele é um funcionário normal, registrado, e ele só vai ganhar as horas efetivamente que ele trabalhar, né? Não tinha qualquer previsão legal antes, isso é uma grande inovação então da reforma. E o que é esse contrato então intermitente? Ele é o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação, que é uma relação de emprego normal, né, não é contínua, diferente, né, de um empregado normal, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, dependente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Então, nesse tipo de contrato, ele deve ser realizado por escrito, necessariamente, com especificação do valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao salário mínimo ou piso salarial da categoria. E como que se dá, então, essa convocação do empregado? Então, o empregador ele deve convocar o empregado, informar que dia que ele precisaria dele, com antecedência mínima de 3 dias. E o que o funcionário tem que fazer quando ele receber essa comunicação? Ele tem o prazo de 1 dia útil para responder se ele pode ou não. Até porque, nesse tipo de contrato, o empregado ele pode ter uma relação, esse contrato especificamente, com vários empregadores, né? Porque como ele não vai ser acionado e ter que trabalhar todos os dias, abre a possibilidade de ele ter contrato com várias empresas. Então, ele tem 1 dia para responder se ele tem disponibilidade ou não. Se ele não se manifestar, é como se ele tivesse recusado. Isso não tem nenhum problema com relação à insubordinação. Isso não acarreta insubordinação. Esse fato de ele se recusar ou não responder não tem nenhuma consequência com relação a isso. E o que acontece, então, se descumprir? Só que assim, ele não tem obrigação de aceitar o empregado, mas a partir do momento que ele aceitar e de repente ele não comparece no emprego, ele está sujeito a uma multa de 50% da remuneração que ele teria direito. Então, das duas partes, né? Quer dizer, eu ofertei que eu quero que ele trabalhe daqui 3 dias. E de repente o funcionário vai lá e eu falo assim, não precisa mais. Então, o empregador vai ter que pagar o dia acrescido com uma multa de 50%. E o mesmo ocorre do outro lado. A empresa encaminhou o comunicado, o empregado deu ok e não comparece no dia, também ele está sujeito, então, a essa multa de 50%. E com relação à remuneração desse empregado? Então, ele vai ter remuneração normal, né, pelos dias efetivamente trabalhados, proporcional, né, aos dias trabalhados, com direito à férias acrescida de 1/3, 13º proporcional, repouso semanal remunerado e todos os adicionais legais que ele tiver direito. Com relação aos encargos também, serão normais, com base naqueles dias trabalhados, contribuição previdenciária, fundo de garantia, e se estiver sujeito à incidência do imposto de renda, haverá também um desconto. E com relação às férias também, né, ele tem direito após 12 meses, né, ele vai também ter direito às férias, esse tipo de contrato. Eu entendo que não é um tipo de contrato aplicável a todos e também acredito que nem todos teriam interesse nesse tipo de contrato. Talvez as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, aquelas que já estão aposentadas e de repente querem uma remuneração extra, né? Porque acredito que não vai ser um valor tão significativo, até porque ele não vai trabalhar todos os dias. Mas eu acho que abre a possibilidade de você legalizar algumas situações que já existiam. Na verdade, você pensar em restaurantes e bares que contratavam pessoas só para o final de semana, na verdade, muitas vezes era uma contratação irregular. E esse tipo de contrato ele vai abrir a possibilidade de regularizar uma situação e assegurar o pagamento de todos os direitos, então, daquele empregado. Quer dizer, não é que vai poder ser utilizado para todo mundo, mas eu acredito que é um avanço que vai poder regularizar uma situação que na verdade já existe. Então aqui também a gente tem um infográfico com relação ao trabalho intermitente, que na CLT não tinha nenhuma previsão legal, agora tem, regulamentando,
prevendo como que tem que ser o contrato de trabalho, assegurando o pagamento então de todas as verbas como se fosse um funcionário normal. A única questão é que ele vai ganhar proporcionalmente aos dias efetivamente de trabalho e que a recusa não tem nenhum impedimento com relação a isso, não é um ato de insubordinação, o fato de ele se recusar ou até mesmo não se manifestar.